A primeira é essa, que nós vimos que Deus respeita a liberdade. A segunda é essa, que Ele aguarda a volta dos seus filhos. Depois que o dinheiro do rapaz acabou, houve naquela terra uma grande fome. E aqui a palavra que é traduzida como fome, não é a palavra mega, é a palavra churos. E essa palavra grega descreve exatamente algo extremamente violento e poderoso, não é uma fomezinha qualquer. Seria essa fome uma obra do acaso ou uma obra de Deus que é sábio? Eu já vi muita gente voltando para a igreja e se gabando porque voltou. Ele pensa que foi as estratégias dele que fizeram ele voltar. Ele voltou porque ele tem um pai que o ama. E na sua sabedoria armou todas as situações para que ele voltasse. Esta palavra, então, ela é muito importante. O que houve com o filho mais jovem? Ele começou a padecer necessidade, diz o versículo 14. Você pode pensar assim: agora esse filho sem juízo vai rever a sua atitude e voltar para casa, de onde ele não deveria ter saído nunca. Se você pensou isso, você pensou errado. O ser humano, gente, não é fácil. Diga assim: eu não sou fácil. Eu não sou fácil. É isso. Você é ser humano. Ninguém volta fácil, gente. Esse negócio de voltar para a casa do pai não se volta com facilidade. Eu não conheço ninguém. Todo mundo que volta na alegria volta de novo. E talvez não volte nunca mais. Para voltar e ficar, é Ele que traz, ó. É Ele que traz. Mas é dureza, Ele não volta. Uma fome terrível, Ele não volta. Em vez de se render, Ele tomou uma atitude ainda mais tola. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, diz o versículo 15. Tem filho de Deus que reage exatamente assim. Deus o aperta, mas em vez de ele recuar, o que ele faz? Ele se afasta, ele se distancia, ele fica com raiva, ele fala mal da igreja, ele fala mal dos pastores, ele procura uma melhor. Aí quando ele chega lá, ele estraga aquela que estava indo bem. É bobagem lutar contra Deus, irmãos. Ele tem uma autoridade enorme, igreja. É besteira lutar contra Deus, meu irmão e minha irmã. Eu não conheço um que lutou contra Deus e venceu. Todos os recursos estão nas mãos de Deus. Ele é por demais inteligente e sábio. A gente não dá nó em Deus. Um jovem judeu foi pedir ajuda para um gentio. Isso era considerado extremamente humilhante. Foi a tolice que ele fez. Em vez de voltar para a casa de seu pai, se aprofundou no seu pecado e vai passar por algo mais ainda humilhante. O gentio deu emprego para ele. Ele era um empresário que lidava com carne suína. Deu para ele emprego para cuidar de porco. Tinha que engordar-lhe os porcos, bem engordado. Vejam como Deus continua apertando esse menino. Eu gosto desse Deus que aperta, irmãos. Eu gosto do Deus que cura o câncer. Eu glorifico. Mas eu glorifico o mesmo Deus que aperta. Gosto. Eu dou glória a Deus quando Ele me aperta. Hoje de manhã, eu vivi na minha vida de Assembleia Geral um dos momentos mais terríveis e gloriosos. Eu vi um homem aqui se humilhar diante de Deus e da igreja dele. Sabe por quê? O pai está apertando ele, não fala nada para ele. Ele vai fazer grande obra, porque Deus tem propósito em tudo que faz. Você pode glorificar Deus por Ele ter te apertado? Você está sendo apertado por Deus? Glorifica Ele. Você está gemendo? Dá glória a Deus nessa noite. Isso vai acabar bem. Não vai acabar mal, vai acabar bem. Se é Deus que aperta, vai acabar bem, irmão. Glorifica a Deus pelo teu aperto. Um filho de Israel apacentando o porco de um gentio. É algo extremamente humilhante e vergonhoso. Quando Deus aperta,
a gente fica com vergonha. Quando olhamos para as situações de humilhação com olhos espirituais, quando a gente vê a situação complicada que a gente está passando com olhos espirituais, inevitavelmente a gente é obrigado por Ele, a enxergar que foi bom aquilo ali. Quando a gente lê a parábola com olhos espirituais, a gente é obrigado a admitir que foi bom esse menino comer comida de porco. Foi bom. Quem diz isso não é eu, é Jesus. Ele diz isso no versículo 17. Diz que ali no meio dos porcos, o rapaz caiu em si. Foi lá. Quem está dizendo é Jesus. Foi durante a vida de porco que ele estava levando. Porque a vida sem Deus é uma vida de porco. Foi quando ele abriu os olhos e viu o que de fato estava acontecendo com a sua vida. Há muitas vantagens no aperto de Deus, pastores. Por que é assim? Porque o aperto de Deus só nos deixa uma saída: Deus. Ou você corre para Deus ou você corre para Deus, meu irmão. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de terem sido pródigos. Eu não sei quantos aqui já foram terrivelmente apertados por Deus como um mecânico aperta um parafuso. Apertando assim, é moendo. Já viram isso, né? Apertando. Tem uns que saem até aquela linhazinha do aço assim. E tem uns que a porca gasta. Mas com Deus, se a porca tiver gasta, Ele aperta mais, porque Ele ama e Ele quer salvar. Eu estou feliz de vocês estarem glorificando a Deus por causa disso. Você pode glorificar a Deus, meu irmão? Nós estamos diante do Deus que nos aperta, amém? Tem jeito para a igreja, irmão, tem jeito. Glorificar a Deus porque está sendo apertado, tem jeito. Tem jeito para a igreja. Eles sabem também que todos os que foram pródigos já voltaram. Eles sabem que só voltaram porque foram pressionados por Deus. E eu sei do que eu estou falando, e eu sei o que é isso. Eu estou falando de mim. Eu me afastei da igreja durante 5 anos, na minha juventude. 5 anos longe do meu pai. Torrei grana, gente. Se precisavam me ver, eu malhava. Eu não conseguia namorar na conversa, então eu queria ganhar no corpo. Eu dei uma de Sansão. Vejam bem, eu voltei somente quando eu vi minha irmã mais velha deitada numa maca com AVC, que alguns dias depois mostrar-se-ia fatal. Eu tenho até hoje as emocionantes cartas dela, implorando para eu voltar para a casa do meu pai, e eu não voltei. Eu não voltei, irmãos. Depois que ela já não podia mais me escrever, depois que eu perdi aquela que era para mim a minha segunda mãe, depois que eu não aguentei a pressão do meu pai, aí eu caí na real e eu voltei. Eu voltei. Eu estou aqui hoje com vocês, gente, glorificando meu pai. Meu pai! Teu pai. Ele me apertou. Ele levou a minha irmã querida. Aí eu voltei. Porque caiu em si. Jesus conta que o filho mais jovem não só fez os planos de voltar para a casa do pai, mas voltou de fato. Jesus diz que ele, levantando-se, foi para seu pai. É forte isso, gente. Levantando-se, foi. Voltou para a casa do pai. Tem gente que pensa que essa pregação é para gente não crente ou para menino desviado. Jesus contou essa parábola, foi para fariseu, meu irmão. Foi para chefe de igreja. Foi para homens acostumados a pastorear, a pregar.
Ele contou essa parábola para escriba, para gente que entendia de Bíblia, para gente que escrevia livros. A grande questão é esta: será que o pai ainda o aguardava? E aí, igreja de Deus, será que o pai ainda o aguardava? Por que vocês acham que Deus decidiu fazer essa assembleia com esse tema aqui? Ele sabia que você estava aqui, porque Ele sabe tudo. Vocês acham que a diretora-geral está fazendo essa assembleia com esse tema para mostrar que ela é inteligente, sabe dividir em tópicos um tema? Ele fez isso porque conhece os seus filhos. Ele sabe da distância de cada um. Ele sabe quem está perto e quem está longe. Ele sabe tudo sobre você. Hoje você não vai escapar de Deus aqui, meu irmão. Seja pastor, presbítero, diácono, diaconisa, seja você quem for, Deus te ama. E Ele sabe da distância. Pode ter uma capa de pastor aí. Pode. E essa pode ser a distância. E a pergunta é: será que Ele te aguarda? Será que Ele te espera? Você que está aqui nesta noite, por quanto tempo mais o Pai vai te esperar? Faz tempo que você cuida da herança dele com seus próprios recursos, não é? A pregação ficou humana. A oração ficou vazia. A autoridade espiritual se foi. As ovelhas perceberam e estão desconfiadas. Você anda pedindo socorro para todos os lados. Você não tem as respostas para as questões complexas das ovelhas. A FATAP ela é muito importante. Você a viu como uma solução. Mas as ovelhas continuam desconfiadas. Você ligou para mim pedindo ajuda, pensando que eu seria a solução. E eu te ajudei, mas o problema continua e as ovelhas continuam desconfiadas. O que se passa, gente? O que se passa na igreja de Deus? O que Deus está aprontando para ela? Na sua sabedoria, que Ele está tramando ao ver a sua igreja na situação em que se encontra. O que será que esse pai está bolando para pegar seus filhos? Ele os ama demais. Ele vai fazer o que Ele puder. Ele vai usar toda a sua inteligência. Ele vai tramar uma boa trama para capturá-los de volta para si, para trazê-los de volta para Ele. Seja pastor, seja presbítero, seja você quem for. E então, acabou a festa, acabou a comida, acabou os amigos, acabou a influência. Você já foi mais influente. Houve um tempo que te escutavam mais, te convidavam mais. O que aconteceu? E então, sabe o que é? Você foi longe demais, se afastou demais, confiou muito na consagração de pastor, de presbítero, de diácono, diaconisa, foi eleito pelo povo,